Muito bem, remanescente fiel, povo de Deus que guarda os mandamentos e a fé em Jesus, como está escrito lá em Apocalipse 12, e que um dia vai morar com o Senhor no céu. E essa é a nossa esperança, né, amados? Hoje nós vamos fazer um vídeo, conforme eu já prometido, para falar dessas duas alianças, amado. O que são essas duas alianças? O que significa o tempo da lei e o tempo da graça? Vamos desmistificar isso, que as pessoas confundem muito. Uns até usam isso para justificar que nós não precisamos guardar os 10 mandamentos de Deus. Então nós vamos destrinchar todas essas informações na medida do possível. Você vai ter que ter um pouquinho de paciência, talvez o vídeo fique até um pouquinho longo, né? Mas nós vamos estudar, porque precisamos estudar, amado. Esse conhecimento tem que ser levado adiante, até porque a palavra diz: errais por não conhecer as escrituras. Então depois que você conhecer essa informação, você não vai mais errar, assim como um dia eu também errei, né? Mas Jesus abriu os meus olhos através do seu Espírito e eu hoje estou aí conhecendo um pouco mais a verdade. Claro que existem muitas coisas ainda que precisam ser conhecidas. Antes de nós começarmos a ler, nós vamos ler Hebreus hoje, mas eu queria te mostrar isso aqui, ó, para você refletir nessa gravura. Porque essa é uma situação que nós estamos vivendo nos dias atuais, amados. As pessoas, elas estão preferindo viver mentiras e ilusões reconfortantes. Ou seja, é muito melhor eu aceitar uma mentira e ir vivendo assim, amado. O povo está pensando dessa maneira, do que eu aceitar uma verdade que é inconveniente para mim. Por que eu coloquei isso? Porque uma das coisas que a gente tem mais falado nos últimos dias aí é a respeito de guardar os 10 mandamentos de Deus. Porque é um pedido que ele fez. Ele disse: ó, guardai os meus mandamentos. Aquele que diz que me conhece e não guarda os meus mandamentos é mentiroso. A gente já leu, já demonstrou aí nos vídeos anteriores. Então essa é a situação, Ada. Quando nós falamos de uma verdade, principalmente a verdade de guardar os mandamentos, torna-se para as pessoas uma verdade inconveniente. Porque imagine todo o transtorno que elas têm que ter para poder guardar os 10 mandamentos de Deus, principalmente o quarto mandamento que se refere a descansar no dia de sábado, no sétimo dia. Então o que as pessoas estão fazendo? Não, vou continuar assim mesmo, não vou mudar não. É melhor viver uma mentira e eu vou tocando a vida assim mesmo. Faço de conta que eu não conheço isso. Essa é uma das grandes razões que as pessoas preferem dizer não para a palavra de Deus. Porque é tão claro lá em Apocalipse 12, no final, que diz assim: o remanescente fiel, ou seja, contra quem Satanás batalha, o remanescente da igreja, é quem guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo. Isso é mais claro do que isso é impossível. Não é? E mais claro do que isso é impossível. Mas o que as pessoas preferem dizer? Não, eu vou fazer de conta que eu não conheço isso, que eu não sei isso. E eu vou vivendo assim mesmo, eu vou violando o quarto mandamento, eu vou violando outros mandamentos, botando outros deuses diante de mim, e não tomo uma posição no lado de Cristo. Então quero dizer, feliz é você que chegou esse vídeo, esse material na tua mão, porque, amado, você vai entrar nessa fila aqui, ó, da verdade inconveniente. Você vai dizer para si mesmo: olha, é melhor eu obedecer a Deus do que aos homens. É melhor fazer a vontade de Deus. É melhor fazer a vontade daquilo que está escrito na sua palavra. E mesmo que tenham poucos aqui, ó, nessa fila, né, das verdades inconvenientes, são esses aqui que Deus vai escolher, amado. Por isso que ele mesmo disse que estreita é a porta e são muito poucos os que vão entrar por ela. Tá entendendo? Então eu só quis deixar isso aqui para você como uma introdução do nosso vídeo. E nós vamos falar hoje a respeito das duas alianças. E vamos começar então lendo o que está aqui, amados. Deixa eu me arrumar. Aqui em Hebreus 8. Vamos ler com calma e vamos explicando bem direitinho. E você vai ver no final que coisa maravilhosa que Jesus fez por nós e o que ele fez. Qual foi o plano de Deus aí para a nossa vida com a vinda dele. Vamos ler então. A coisa mais importante... só quero advertir, estou lendo na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Se você não tiver, pode acompanhar na sua aí. É o mesmo
o mesmo conhecimento. A coisa mais importante de tudo, o que estamos dizendo, tem a ver com o sacerdote que nós temos. Ele é o grande sacerdote que está sentado no céu, do lado direito do trono de Deus, o Todo-Poderoso. Quem é esse grande sacerdote, meus amados? Não é outro senão Jesus Cristo. Então, aqui nós já temos a figura do grande sacerdote. Jesus Cristo é o grande sacerdote que está sentado ao lado direito do trono de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, o Todo-Poderoso. Ele faz o seu serviço no lugar santíssimo, na verdadeira tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Por que isso, amados? Porque o santuário que existia aqui na terra e que foi construído por mãos humanas, existe um santuário igual no céu. Entendeu? Então o que ele faz? O que Jesus é o sumo sacerdote? Assim como existiam os sacerdotes aqui que faziam a aspersão do sangue uma vez por ano para que os pecados do povo fossem perdoados, uma simbologia, isso Jesus faz no céu por nós. Diz aqui, ó, bem claro, ele faz no lugar santíssimo, na verdadeira tenda, ou seja, lá no céu, que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Então, ele faz o nosso trabalho, ele faz o trabalho dele como sumo sacerdote lá no céu, numa tenda que foi armada pelo Senhor e não por seres humanos. Todo sacerdote é escolhido para apresentar a Deus as ofertas e os sacrifícios de animais. E por isso é necessário que nosso grande sacerdote tenha alguma coisa para oferecer. Está vendo que coisa maravilhosa? O sacerdote, então, o que Deus quer dizer com isso? O sacerdote aqui na terra, quando ele entrava lá nos Santos dos Santos e depois também no Santíssimo uma vez por ano, ele não podia entrar de mãos vazias, ele tinha que ter algo para oferecer. O da terra levava o quê? Sangue de bodes, sangue de animais. E aqui está dizendo que o nosso grande sacerdote ele não poderia entrar nos Santos dos Santos sem ter nada para oferecer. Então ele teria, o que ele fez aqui? Aqui já é o que a gente já sabe. Ele fez o grande sacrifício e ele derramou o seu próprio sangue para nos salvar. Então, o que ele apresenta diante de Deus é o seu próprio corpo em sacrifício por nós. Vamos continuar aqui a leitura. Se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. Você está vendo? Então aqui, ó. A lei de Moisés é o que ela faz. Aí eu já começo a diferenciar. A lei de Moisés, quando se fala que Jesus cumpriu a lei de Moisés, é porque a lei de Moisés, ela regulava. Então, amados, o que regulava a oferta, o que regulava a lei de Moisés? Presta atenção nisso. Regulava como deveriam ser apresentadas as ofertas. Tá? Se estivesse na terra, não seria sacerdote, pois existem sacerdotes que apresentam as ofertas de acordo com a lei de Moisés. O trabalho que esses sacerdotes fazem é de fato somente uma cópia e sombra do que está no céu. Foi isso que aconteceu quando Deus falou com Moisés. Quando Moisés estava para construir a tenda, Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Mas de fato Jesus foi encarregado de um serviço sacerdotal que é superior ao dos sacerdotes, pois a aliança que ele conseguiu é melhor, porque ela se baseia em promessas de coisas melhores. Pois se a primeira aliança tivesse sido perfeita, não seria necessária uma nova aliança. Então, amado, aqui ó, um ponto importante. Aqui logo em seguida nós vamos ler, mas eu já vou adiantar para você. Como é que foi feita a primeira aliança? Moisés recebe as tábuas da lei e ele asperge sangue de quê? De animais em cima. A primeira aliança foi feita com sangue de animais. A segunda aliança, nós vamos ver, é feito com o próprio sangue de Jesus Cristo, por mim e por você. Por isso que é o sangue da eterna e permanente aliança. Vamos continuar lendo aqui. Mas Deus vê
que o seu povo é culpado e diz: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que fiz com os antepassados deles, no dia em que peguei pela mão e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com Israel esta aliança. Olha novamente aqui. Aqui diz que Deus vai fazer uma nova aliança, e realmente ele fez. O que Deus vai fazer quando ele fizer a nova aliança? Que ele já fez, aliás. Eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei Deus deles, e eles serão o meu povo. Então a nova aliança, mano, ela está representada por escrever as leis de Deus, os preceitos de Deus, aonde? Na nossa mente e no nosso coração. Bom, nós vamos ver adiante quem é que faz isso. Na verdade é o Espírito Santo de Deus. Mas nós vamos continuar a nossa leitura e o nosso estudo aqui. Ninguém vai precisar ensinar a seu patrício nem a seu parente, dizendo: procure ao Senhor, porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes quanto os mais importantes. Esse é o período daqui da nova aliança. Pois eu perdoarei os seus pecados e nunca mais me lembrarei das suas maldades, em razão do sacrifício perfeito que Jesus fez por nós. E quando Deus fala da nova aliança, é porque já tornou velha a primeira, aquela feita com sangue de animais. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Vamos passar aqui para o próximo capítulo para você entender. Ou seja, ele está falando aqui, ele está explicando a transição da velha aliança para a nova aliança. E você vai entender bem direitinho que aqui vai falar da morte, vai falar do testador, do testamento, de quando começa a nova aliança. Vamos ver aqui. Hebreus 9. A primeira aliança tinha leis sobre adoração e também tinha um santuário construído por seres humanos onde se adorava a Deus. Veja, essa primeira aliança era baseada no quê? Na lei de Moisés, que falava sobre os serviços do santuário, sobre sacrifícios e outras coisas que ela regulava. Foi armada uma tenda dividida em duas partes. Na parte da frente, chamada lugar santo, ficava o candelabro e a mesa com pães oferecidos a Deus. Atrás da segunda cortina ficava a parte que era chamada lugar santíssimo. Ali estava colocado o altar de ouro, onde era queimado o incenso, e também estava colocada o quê? A Arca da Aliança. Preste bastante atenção nisso. Aqui, ó, estava colocada no lugar santíssimo a Arca da Aliança, toda coberta de ouro. Dentro da arca estavam a vasilha de ouro com maná, o bastão de Arão, do qual tinham saído brotos, e atenção com isso aqui, e as duas placas de pedra com os mandamentos escritos nela. Onde é que os mandamentos estavam? Dentro da Arca da Aliança. Correto? Guarde essa informação por enquanto. Em cima da arca, representando a presença divina, estavam os querubins, com as suas asas abertas sobre o lugar onde os pecados eram perdoados. Mas agora não é o momento de explicar mais detalhes dessas coisas. Está escrito aqui. Depois de tudo isso ter sido preparado, o sacerdote